Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Podcast Conexão Portuária GPND, preparação é o caminho, iniciando hoje mais um episódio. E lembrando aqui dos nossos parceiros, Brulé, Estamparia Sublimação aqui, que nos presenteia com essa caneca aqui para o nosso convidado. Também Ocean Grid, né? Você que deseja fazer um acompanhamento minucioso do seu embarque, né? Um pessoal que faz monitoramento 24 horas por dia, 7 dias na semana. O Ocean Grid vai dar toda a assistência para a segurança do seu processo. Também consultoria regulatória. Você que deseja fazer uma consultoria, fazer uma auditoria nos seus processos regulatórios, consultoria regulatória pode te dar toda essa assistência. Também temos Ecológica Fumigação. Você que deseja trabalhar com esse segmento ou você que necessita, né, desse processo de fumigação, Ecológica Fumigação também atuando também no controle de pragas, é uma especialidade dessa galera que nos apoia. E também Opera Consultoria, um parceiro nosso que está presente aqui conosco, nos suportando com os treinamentos e também nos ajudando aí a expandir em conhecimento. E falando de tecnologia, o mundo gira em torno da logística, mas as decisões são tomadas através dos dados. E nada melhor do que essa pessoa para falar conosco hoje. O Wesley Nascimento, WA Tecnologia. Wesley, seja bem-vindo ao Conexão Portuária. Fique à vontade. Obrigado, pessoal, pelo convite. Confesso que quando o Éder me chamou, eu falei assim, tá, pra quando? Semana que vem? Daqui a 2 semanas? Eu falei assim, não, cara, em janeiro. Cara, eu acho que era em novembro, eu acho que era no comecinho de novembro que ele falou. Eu falei assim, cara, a agenda dele... Eu falei assim, cara, a agenda dos caras tá... Como é que pode, meu irmão? Olha como é que tá a agenda dos caras. Então, assim, gente, parabéns, assim, vocês já começaram muito bem. Fábio aí, Daniel, Éder, parabéns por esse espaço tão burocrático, ou melhor, tão democrático, né, que vocês têm construído dentro do porto e trazendo realmente aquilo que importa, que é a conexão portuária para quem está no meio dessa cadeia. A gente fala muito de tecnologia, mas sempre quem estará no meio dessa cadeia vão ser pessoas. E a gente precisa que a tecnologia chegue nelas da melhor maneira para que elas usem essa tecnologia a seus serviços. É um privilégio, né, ter você aqui conosco, dividir a bancada aqui, né, com o Fábio Cruz, o Daniel. Como você falou, né? Pessoas, então o GPND, ele é composto por esse time, caras extremamente competentes naquilo que eles fazem, né? Só estar aqui, né, dividindo essa bancada aqui já é um passo, né, de você somar, agregar valor e expandir. Então, tenho certeza aí que vai ser uma noite de muito conhecimento agregado aqui com essa galera. Maravilha. Que tecnologia é um desafio, né? Porque a gente culturalmente, você vai poder explorar muito mais isso, mas eu vejo muita barreira, principalmente por questão cultural mesmo. Sim. Nossa, a gente vê muito como uma barreira de impacto, a gente vai nos limitar, né? Então hoje a gente vai desmistificar isso aí. E sempre cria, né? Sempre cria um pouco dessa barreira por receio, né? Eu vou mexer, eu vou desconfigurar tudo, né? Vai dar problema, e vai parar o embarque, e daqui a pouco vai dar ruim. Como é que será que vai acontecer? Não, deixa. Ô, fulano, vem aqui, mexe aqui. Faz aqui pra mim rapidinho, só pra não desconfigurar. Wesley, cara, te agradecer como o Éder falou, tá? Então, pra gente, acho que quem mais aprende, né? Isso a gente escuta também em vários canais, em vários podcasts, né? É uma realidade, acho que quem mais aprende é a gente, né? Como a gente aprende com vocês e hoje não por menos, né? Então a gente vai falar sobre muita coisa. Na linha muito de desenvolvimento, liderança, né? De gestão de pessoas, de gestão pessoal também. Então a gente vai trazer um pouco disso. Hoje, entrando um pouco mais na parte técnica, né? Que pra gente é uma coisa maravilhosa, né? Já começar a migrar. Eu acho que então a gente já tá startando isso com você, né? Os outros episódios a gente trouxe muito a linha da parte da liderança, da gestão, que é o que a gente vai falar, mas também agora já migrando para a parte técnica, para a parte de utilizar as pessoas e fazer acontecer. Então, o que a gente quer? Primeiro que tu se apresente, para que tu se sinta mais à vontade, aonde tu começou, um pouco da tua história e aonde que esse projeto tu tem agora, que tu tá desenvolvendo, né? Então a gente precisa
saber um pouco do Wesley, fica à vontade. Cara, o Wesley começou trabalhando no fórum daqui do Guarujá. Show. Ali por volta dos 15 para 16 anos. Depois eu fui trabalhar um pouco no comércio e aí, como todo mundo é atraído, né, pro Porto, esse grande sol que existe dentro da nossa região, né? Fui trabalhar ali no terminal, se chamava ainda Cargill na época, né? Sim. E aí começou a se chamar Tag Teag. Cara, foi uma escola. Comecei descarregando caminhão, turno de 8 horas, puxando açúcar no rodo Né? e pesando 68 quilos, isso fique muito bem registrado. Hoje, com um pouco mais, coisa pouca, assim, 103, mas na época 68 quilos. Mas muito mais bagagem agora também. Mas, A exatamente, mochila, Aí a mochila vocês, tá- bom estar, vou falando pra bom estar entre amigos, entendeu? Isso não é peso, isso é bagagem, Bagagem. é experiência. Vou levar pra vida essa agora. Não emagreço mais. Mas, cara, e aí, assim, foram 5 anos e meio incríveis. Eu até falo um pouco sobre isso, né? Quando eu falo sobre... Né, adiantando, falando... vou falar a palavra, o pessoal não vai saber, mas daqui a pouco eu vou saber. Falando sobre GeoPS, eu falo muito no começo, quando eu vou apresentar essa solução, eu falo assim, cara, como é que um cara que no primeiro ano trabalhou, no segundo trabalhou, e do segundo pro terceiro recebeu uma promoção. Do terceiro pro quarto recebeu outra, e do quarto pro quinto recebeu outra. E aí, com 5 anos e meio, ele é desligado. Como é que você desliga do nada, assim? O que acontece? Sim. E aí, como é que você não olha pra essa trajetória? Eu lembro que no dia em que ocorreu o desligamento, eu fui pra sala, eu tava no turno da manhã e eu fui pra sala assim, tava ali o meu chefe de turno e o gerente do RH, eu não sei se ele ainda tá lá, o Salvador. Não, saiu já. Sim. E aí, eu tava assim, e aí eles falaram, olha, poxa, a gente quer te fazer um comunicado e o meu HT tocou. E aí eu falei, oi Andrezinho, que tá lá ainda. E aí ele falou assim, cara, só pra te passar a última média, o nosso recorde foi de 7.441 a última hora. Eu falei assim, pô, cara, que bacana, obrigado. Desliguei o HT, coloquei de lado, falei assim, pode falar aí que vocês querem me falar. Então, assim, foi assim que começou o meu desligamento. E aí, quando você vai, né, evoluindo, saí de lá. Sim. E aí me tornei inspetor de cargas, cara. E aí foi uma loucura, assim, porque aí eu comecei a viajar o país. Eu tive que estudar um pouco, claro, e me tornei inspetor de cargas e viajei o país durante 1 ano e meio inspecionando todo tipo de carga. Desde um container que eu precisava fazer uma inspeção visual para subir, até pegar um iate, acompanhar o içamento dele, tirada dele da água, preparação em berços no costado e içamento dele até colocar dentro do navio, fazer a peação lá dentro e despachar ele lá para os Estados Unidos. Então, assim, operações que você realmente, assim, até eu brincava com o pessoal, é aquela adrenalina que vicia, porque você nunca sabe o que você vai encontrar. Sim. Depois disso, eu tive um delta que foi quando eu cheguei em casa, eu viajava muito nessa época, e como eu tinha divorciado e a guarda da minha filha tinha ficado comigo, Sim. eu cheguei um dia em casa e tive que ir na escola dela pra reunião. E aí na reunião eu tava acompanhando, e eu folheando o caderninho dela e acompanhando a reunião. E em dado momento eu parei e tava escrito assim na página. Uma das perguntas era, qual é o seu maior desejo? E tava escrito com a letrinha dela assim, que o meu pai tem outro emprego pra passar mais tempo comigo. 2ª série, irmão. Cara, eu olhei pra cara da professora, falei assim, cara... Aí eu virei assim, ela falou assim, também me quebrou. Ali eu comecei uma guinada diferente da vida. Falei assim, cara, não dá mais. Pedi baixa, pouco sabe, mas eu pedi baixa e fui dirigir Uber. Falei assim, não vou continuar. Eu vou ser presente na vida da minha filha. Fiz a prova do vestibular, passei na faculdade pública, fui fazer faculdade de tecnologia. Eu já gostava da área de tecnologia, né? Eu já tinha trabalhado um pouco com isso, com algumas plataformas de desenvolvimento. Fui estudar tecnologia. E aí, cara, passei em 7º na prova, fiz TI. No meio da faculdade, apareceu uma proposta da ANTAC para desenvolver um sistema para cá, para o Porto de Santos. Desenvolvi o sistema... Tirei 10 no TCC por conta do sistema. Fiz a primeira entrega, depois fizemos a segunda entrega e em dezembro de 2022 a gente lançou esse sistema para todo o Porto de Santos, que se chamava Oi Ser Pai. E aí o resto é história, né? Aí eu comecei a trabalhar realmente com tecnologia.
e até hoje prestando serviço de tecnologia para empresas que já trabalham, né, já estão estruturadas no Porto, e com a minha startup, que é a WA Tecnologia. Eu lembro que eu te encontrei na barca. Aí você falou assim, pô, tô na área de tecnologia. Tem uma novidade, mas não sei se você lembra disso. Nossa, faz tempo. É essa daqui? Oi? É esse aí. Fui eu que fiz. Sensacional. Agora, criador e criatura. Esse aí. Excelente, que legal, cara. Que legal. Parabéns, parabéns, sensacional. Sensacional. E tu ter chegado até aqui, né? Depois de toda essa trajetória, aí o filho, né? Como muda? Totalmente, né? cara. Totalmente. Primeiro, uma decisão que vem, às vezes, numa mudança também, às vezes de gestão, né? Sim. Uma mudança de gestão que vem e muda tudo, mesmo eu entregando, e foi né? uma Eu loucura, porque depois de 3 atendendo. meses o próprio chefe saiu. Aí você falou assim, cara, o que eu faço? Depois que o Sim. pessoal me falou, pô, tu podia ter pedido pra voltar. Eu falei assim, eu não sabia na época. Né? Mas e como muda, daí tu foi permear por outros caminhos, né? Na parte de inspeção de carga, que também te trouxe uma bagagem violenta, e talvez, como tu falou, né? Operação e mutação. A partir do momento que tu é mordido, né? Pelo bichinho da operação, entende, e tu vê as coisas acontecendo, como esse processo que tu entrou, aí vem o filho. E como muda uma decisão? E aí essa questão, e que momento que tu voltou, né? Tava estudando, pô, tu teve um resultado maravilhoso para entrar, né, na faculdade, principalmente, mas aí esse tempo, como é que tu usou? A partir do momento que tu voltou, teve essa decisão e tu começou a se preparar para estudar, ou já era uma coisa que tu já vinha? Cara, essa pergunta é boa. Eu estudei para concurso público durante 8 anos. 8 anos me preparando para concurso público. Eu queria ser capitão do Corpo de Bombeiros. Eu queria trabalhar pro Corpo de Bombeiros. Então, assim, eu sempre achei a profissão de você de você colocar sua vida em risco por conta de outro ser humano, eu sempre achei isso louvável. Muito louvável, muito bonito. Então eu sempre tive essa vontade. E aí fui estudando, fazendo curso pré-vestibular, preparatório, né? Cursinhos preparatórios, e tentando. Até que eu sempre fazia no mesmo ano, fazia a prova de soldado e a prova de oficial. Passava na de soldado, não passava na de oficial, e acabava não seguindo a de soldado, porque eu falava, cara, eu quero entrar como né, pelo oficialato. Vontades. E aí eu lembro que a última prova que eu fiz, eu já tava namorando com a minha esposa na época. E a minha sogra, ela aposentou, né, da Polícia Militar, né? E aí, ela me conhecendo assim, né, sabe que eu sou um cara meio chato com as coisas certas. Ela falou assim, eu já tinha passado na prova e era o dia do TAF, né? No outro dia era o TAF. Sim. E eu tinha que decidir se eu ia pro Ceará fazer uma inspeção de cargas lá no Porto do Pecém, ou se eu ia fazer o TAF. E ela só falou assim, na cozinha, ela começou assim agora, eu cheguei na cozinha, ela falou assim, faz não, filho. Já foi bastante, assim, bacana, mas pelo teu perfil, você vai sofrer bastante. Você gosta das coisas bem certinhas e, assim, hoje tá bem difícil. É uma adrenalina muito forte lá dentro. Eu peguei aquilo como um conselho de mãe mesmo, assim. Falei assim, cara, tá bom. Liguei pro meu chefe na época, falei, Luiz, um abraço, Luiz, da Cargo Safety. Falei, Luiz, tô indo pra P100. Falei assim, tá bom, vou comprar tua passagem. Aí isso era 2 dias antes, né? No dia do TAF, sim, eu tava em P100, fazendo recepção de carga. A mesma carga, inclusive, que eu coloquei no navio em Santa Catarina. Coloquei em Santa Catarina e tirei lá em P100. Então, assim, disso eu realmente guinei e falei assim, não, agora aí que veio a questão de ter facilidade para passar na prova da FATEC. Porque eu já tava estudando para concursos públicos durante muito tempo. Quando eu parei de fazer o concurso público, falei assim, cara, o que eu vou fazer? Foi na época que aconteceu o que eu vi o negócio da minha filha. Minha esposa, na minha época namorada, por um vislumbre, me mandou uma mensagem da FATEC. Falou, olha, dá uma olhada lá. Eu fui, fiz a prova, passei, ingressei. O que eu acho interessante é que Sensacional. são caminhos, né? Que, por exemplo, você estava no Granel, daqui a pouco você foi para operações de cargas, que daí já é outro mundo. Daqui a pouco você falou assim, para tudo. Para outra coisa totalmente diferente, né? Imagina como é que funciona a cabeça, né?
Cara, funciona de um jeito muito maluco. Eu vou contar algo que pouca gente sabe. E essa aqui é bem, bem pesada. Nossa, essa é só dos bastidores, tá, gente? Pra vocês são o primeiro que eu vou contar. Primeiro dia que eu fui trabalhar como inspetor de carga, eu tava tão nervoso. Foi uma inspeção de carga dentro da Santos Brasil. E eu lembro que, cara, você sabe de conteúdo, você não sabe de prática, né? Então, assim, você faz curso, você estuda aí, mas quando você tá ali diante da realidade, eu lembro que o Luiz me ligou e falou assim, cara, eu sei que só tem você aí, mas eu preciso do relatório até as 5. E não falha, porque esse cliente é chato. E se a gente falhar nesse relatório, vai dar muito problema. Cara, não é mentira, gente. Eram 9 cargas. Eu fiz depois da segunda ou da terceira, cara, a lágrima descia. Porque você não sabe direito se vai dar certo, e você teve que largar emprego, e você acabou de ingressar de novo no mercado, numa função nova, e você tem família, você tem filho, e aí, cara, aquela loucura toda na cabeça, a lágrima descia, assim, aí eu fazendo relatório, e falei assim, cara, tomara que eu esteja fazendo tudo certinho. Sim. E tava tudo certinho mesmo. Preparação, e como foi importante, isso aqui é o que a gente prega, né? Até é o que a gente sempre traz para as pessoas, né? A importância da preparação. E como essa preparação que tu foi tendo, né? Para as questões relacionadas aos concursos, te deram uma bagagem, uma mochila violenta, que quando tu foi passar na prova, pelo resultado, né? Que a gente, antes de começar a gravar aqui, tu passou muito bem na prova e teve essa guinada na tua vida, mano, de forma geral, né? A partir tu chegou a planejar? Não, pelo que a gente viu, cara, não foi as coisas foram não, só chegaram, elas chegaram. Eu gostava da área de tecnologia porque, assim, é uma área em que, quando você tem bastante ideias, ela é que te proporciona, às vezes, viabilizar melhor o seu trabalho, independente do que você faça. Pô, Wesley, mas eu varro casa. Cara, com tecnologia você consegue mapear isso daqui bem bacana, hein? Você consegue mapear quantas casas você tá fazendo por semana, quanto tempo você tá demorando em cada cômodo, você consegue otimizar, falar assim, cara, eu estou vendo que dessas 5 casas eu demorei mais no quarto. O que eu tô fazendo mais no quarto que eu tô tendo dificuldade? A gente tá falando de limpeza de casa. Sim. Então, assim, a tecnologia bem aplicada, você faz tudo com ela. Então, eu já tinha essa vontade de trabalhar com tecnologia, só não tinha oportunidade. Essa foi a oportunidade que apareceu. Puta, sensacional. Hoje, como é que tu faz o teu planejamento? Como é que tu estrutura a tua linha de trabalho? Porque vem pra parte de empreender, né? Empreender não é fácil. Nossa, empreender é muito difícil, né? Então, a gente estava até falando antes, né, de iniciar, às vezes, não tem uma oportunidade, mas quando eu saio, eu migro, vou para outras fronteiras, outros lugares, sou valorizado, muito valorizado, aí depois que vem a oportunidade. Hoje em dia, até para quem está empreendendo, né, que o Wesley traz muita essa questão, essa visão que hoje é a realidade dele. Como que tu estrutura isso? Como é que tu mapeia? Como é que tu vislumbra? Como é que tu consegue teus resultados? Cara, são dois lados, né? Eu costumo falar que assim, quando eu bato com uma blusa numa porta, o cara fala assim, pô, Wesley, senta aqui, que bacana, porque eu tô representando uma empresa que já é do mercado. Então, eu trabalho nas duas vertentes. Eu represento empresas do mercado e negocio seus sistemas. E isso é muito bom, porque eu tenho a confiança que aquela solução vai ser viável para aquela empresa. Um exemplo disso foi, né, eu representei uma empresa na época da negociação com a Cófico, e eles adquiriram o sistema, eles estão muito felizes com o sistema, inclusive. Então, eu fui o pivô dessa negociação. Então, existem, assim, N empresas que prestam esses serviços para o Porto, e eu represento algumas delas. E aí entra o lado de startup e de inovação. Eu costumo dizer que o nosso setor, o setor logístico portuário, ele é muito conservador. E quando você que tem uma cabeça, não vou dizer disruptiva, mas você pensa em coisas que podem agregar, que hoje não existem, mas que podem agregar valor à operação, e você tenta implantar isso, não é fácil. E aí, como você citou, Daniel, às vezes você precisa dar um passo para trás, e às vezes até esperar, não é nem que a inovação ela não é boa.
Mas existem 2 pontos. Tem uma passagem bíblica que fala que a palavra certa no momento certo é como uma maçã de ouro numa bacia de prata. Ou seja, não basta só ter um bom resíduo, ou melhor, um bom produto. Ele tem que também ter uma boa base. Então, assim, a palavra certa precisa vir no momento certo. E às vezes aquele cliente, ou aquela pessoa, ou aquele contexto como o nosso, que é o logístico portuário, às vezes só não está preparado naquele momento para aquilo que você quer colocar. Veja, o GPND é uma iniciativa, eu acompanho, né, a ideia de vocês durante muito tempo, eu converso com ela sobre isso. E eu sei que vocês enfrentam resistências de você, às vezes a pessoa que está à frente entender o quanto isso é necessário, o quanto desenvolver pessoas é primordial. A gente vai falar daqui a pouco sobre inteligência artificial, mas não existe inteligência artificial sem a inteligência natural para atuar junto com ela. Sim. Sem que ela potencialize. A inteligência artificial, ela é só um potenciador. Ela precisa de uma base. Quem é a base? A nossa estrutura. Ela é um recurso, né? Ela é só um meio. Entendeu? Então, assim... é dentro dessa realidade. Numa porta eu consigo, né, ser bem recebido porque eu já represento uma empresa sedimentada de 20, 17 anos de mercado. No outro lado, o cara fala assim, poxa, Wesley, vamos pensar um pouco mais, eu sei que a ideia é boa, mas eu não sei se o meu chefe vai disponibilizar parte do budget para investir em algo que ele nunca viu rodando em algum lugar. Sim, que às vezes não é um investimento fácil, né? Ou barato, não, demanda, mas também os resultados que vêm são... maravilhosos, né? Quando a implantação, quando funciona, quando encaixa, né? Quando você fala de tecnologia, né? Existem 2 vertentes, né? Sim. Que uma é a tecnologia que você oferece para solucionar gargalos nesse segmento, mas contrapartida você tem a questão burocrática dos órgãos. E aí você tem que interfacear esse sistema para que a solução ela converse com a norma, com a lei. Como é que você enxerga esse cenário tecnológico nas operações dentro dessa complexidade? Cara, eu acho que ele já foi muito mais traumático. Por ter, a gente não vai falar ainda sobre ele, mas por ter acompanhado todo o processo do EBR. Existem vários Brasis dentro de um único só país, a gente é muito plural. Sim. E isso é bom, e isso também complica. Então, às vezes, o que vale pra cá não é que não valha pro Rio de Janeiro, não é que não valha pra Vitória, não é que não valha pra Salvador, mas existem categorizações e regionalizações que precisam ser respeitadas. São regionalizações concretas e estão ali. E toda aquela comunidade portuária local vive em face dela. Eu não posso chegar e falar assim, não, a partir de hoje a gente vai mudar isso daí. Não vamos. A gente vai respeitar e padronizar para que o sistema atue junto com isso. Existe uma fala do Ricardo, da T2S, que eu acho muito bacana, que ele fala assim, a empresa não se adapta ao sistema. É o sistema que se adapta à empresa. Mas isso aqui é uma quebra de procedimento. Uma quebra de procedimento já começou por base. Então a gente atualiza o procedimento. Mas não a empresa ter que se adaptar a um sistema que tá vindo. Então, assim, com relação a essa questão dos órgãos, precisa-se ter esse cuidado. Eu acredito que com o advindo da API Recintos e as outras atualizações que a gente tá tendo dentro da área do comércio exterior, algumas coisas têm avançado, mas a gente precisa ter mais essa ideia de mais amigável dessas interfaces a ponto de sentar numa mesa para conversar. Então, assim, por vezes é só um auditor e uma unidade de serviço privado do outro lado. E quando a gente tem essa unidade um pouco mais desburocratizada, e eu vejo os órgãos aqui de Santos tendo essa iniciativa, as coisas melhoram. Então, eu tenho acompanhado essa conversa do serviço público com esses órgãos anuentes, que eu tive que conversar muito com eles por conta dos projetos que a gente desenvolveu em parceria. Então, a gente vê isso. Vê um pouquinho desses paradigmas caindo de lado e dando vazão àquilo que realmente importa, que é a segurança do trabalhador portuário e a otimização dos serviços portuários, que é o que vai fazer a gente continuar sendo competitivo. Lá fora, tem uma noção como é que se trabalhar lá fora em relação ao sistema, a novidade, porque a gente acaba tendo... As empresas, elas vêm... Os players são de fora, né? Então, ou seja, essa referência cultural de fora ainda não se aplica aqui, então... Como é que a gente pode... Cara, mas como que é a aceitação, né? É isso. Mas uma coisa é falar assim, referência. O Daniel pode ser uma referência pra mim, mas eu olho assim e falo assim, mas eu nunca vou usar camisa azul, Daniel. E ele vai continuar sendo minha referência, ele vai continuar sendo uma referência pra mim. No que tange a
caráter, no que tange à educação familiar, no que tange ao lado profissional, ele pode ser referência a algum ponto. Mas a grande questão é você querer seguir ou não. Hoje eu acredito que, assim, existem coisas que vão norteando as decisões. Uma coisa que fez, que todo mundo sabe que fez a gente maturar muito a questão de segurança foi o próprio 11 de setembro e todo aquele processo traumático em que o mundo viveu, né? Foi num local específico nos Estados Unidos, mas todo mundo viu o quanto da responsabilidade que precisa se ter com essas áreas, né, alfandegadas, mas eu acho que hoje o que a gente precisa ter em consciência a nível de sistemas é que tem muita coisa boa acontecendo internamente. A questão de estar aberto à nova tecnologia é de você entender o quanto ela impacta no teu dia a dia. Eu acho que essa é a visão que precisa ser culturalmente pregada, porque o nosso problema não é de ter boas tecnologias, é trabalhar culturalmente para que elas sejam bem aceitas. Mas fala justamente sobre essa aceitação. Justamente por ser um mercado que você hoje está inserido, lá fora realmente é mais fácil de aceitar, ou justamente pela barreira cultural que a gente tem, que a gente chegou até a conversar antes aqui nos bastidores, que eu vejo muito isso, que a gente vê, a gente enxerga muito a tecnologia como um limitador, como uma barreira, como um concorrente, né? Então, eu não sei como é que esse mercado, como é que isso é impulsionado lá são fora. áreas, né? São áreas. Se você falar de uma área onde ela tem uma visão tecnológica mais desenvolvida, então alguns portos europeus, que já tem uma visão mais desenvolvida no que tange a tecnologia num todo, porque a gente olha, foi até o que eu estava falando um pouquinho antes da gente começar, a gente olha para o porto e vê ele gigantesco, e não que ele não seja, mas a gente está falando, gente, de flutuando aí em torno de 1.200 a 1.300 posições. É isso que compõe o nosso ambiente portuário. Não obstante a isso, é só vocês irem nos eventos que vocês vão ver que você vai falar assim, pô, conheço. Por quê? Porque a gente tá nos mesmos eventos. Um exemplo disso é o diretor que a gente citou agora há pouco, o Fábio Francisco. Eu encontrei ele na Intermodal e encontrei ele no Cubitaú. Um abraço, Fábio, se você for assistir. Então, assim, é uma área muito comum da gente se encontrar. E até por isso que eu falo bastante pro pessoal. Eu falo assim, cara, não se queima. Porque uma vez que você vender algo que você não entrega, fizer algo que você não poderia ter feito, cara, sendo conservador e vendo que o nosso mercado é conservador como você vai ter um sério problema. Então, assim, com relação à tecnologia hoje, a gente tem uma questão cultural, e aí é onde eu vou entrar, eu tava com isso na cabeça, falei assim, uma hora eu vou falar sobre isso. A gente é a primeira geração, basicamente, que teve todo esse contato, um pouco ali desde a infância, os 13, 14 anos, com essa conectividade de jogar online, Então, assim, a gente tá falando de uma massa aí dos 42 e 34 anos que começou esse contato mais avançado com a internet, então a gente tá caminhando ainda. É só você pega o pessoal do terminal e vai conversar com o pessoal de 20 e poucos. Então não tem resistência. A tecnologia é do dia a dia deles. Sim. Eles respiram isso. Mas vai vir um sistema novo. Tá, o que esse sistema faz? Agora vai lá pra um cara de 56 e fala assim, vai vir um sistema novo. Sistema novo? Por quê? Por que sistema novo? Por que vai trocar? Quem mandou trocar? Que sistema? De onde... Por quê? Porque... Tá vendo? Ó a barreira subindo. Sim. Então, assim... E não é etarismo. Fala assim, tá falando que velho não gosta de tecnologia. Sim. Não. É porque, cara, ele não faz parte da vida dele desde o início. Eu tenho agora uma nenê, eu tenho uma filha de 13, um filho de 13 e uma menina agora de 1 ano e 4 meses. Você acha que a Pérola, que tá com 1 ano e 4 meses, como é que vai ser pra ela? A inteligência artificial pra ela vai ser o amiguinho dela. Sim. Que antes era o amigo imaginário, entendeu? Trocamos o amigo imaginário pela inteligência artificial. Então, assim... Então, veja, pra essa geração vai ter muito menos resistência a tudo que for de cunho tecnológico. Então, assim, existe essa evolução, que aí é uma coisa que a gente tem que não combater. Eu acho que existem coisas que devem ser combatidas. Quebra de procedimento, uma cultura errada precisa ser combatida. Agora, a questão de tecnologia, ela precisa ser trabalhada para que ele não veja um leviatã, um monstro, onde é só algo que ele precisa... clicar 2 vezes. Cara, é simples. E aí é onde entra a gente da tecnologia que às vezes erra. Aí você fala assim, pô, o erro tá do lado da tecnologia?
Porque se eu falar assim, olha, cara, é o seguinte, tem 2 servidores aqui que estão performando com dificuldade por conta do alto índice de comunicação que você está fazendo com ele. Você precisa clicar nesse botão aqui e esperar pelo menos 3 segundos para que ele faça o carregamento. Não, cara, o cara tá falando, vou perder meu emprego, porque eu vou ter que saber agora a hora certa. Ao invés de você falar pro cara, fala assim, cara, é o seguinte, clica e dá uma esperadinha, toma um café e aí depois você volta, clica de novo, já vai ter carregado. A forma, né? A forma. E a gente, tá vendo, Sim. Fábio, a gente andou e a gente voltou de pessoas comunicando com pessoas. Independente de eu estar falando de tecnologia com esse cara, mas eu preciso ter tato a ponto de entender que ele é um ótimo colaborador. Só que ele tem 63 anos, ele precisa ter um linguajar um pouco mais desburocratizado quando eu for comunicar para ele de tecnologia. Esse é o cara que você vai ver que dali a 3 dias ele vai estar falando pros meninos. Pô, tá vendo? Tô fazendo mal bem lá no sistema. Tô mandando bem. Tô mandando bem. Cara, eu acho que o Douglas tocou no episódio anterior nessa questão. Isso é importantíssimo, né? Da pessoalidade, do contato que a gente tá deixando de ter. Né? Então, isso que tu traz é maravilhoso. Isso não deixa de ser a preparação, até a forma, né? Eu entender, né, como eu posso levar a mensagem para as pessoas para que elas entendam, quebrem as barreiras, tirem porque elas os mesmas escudos. quebram, Daniel. Sim, Você falou tudo, entendeu, Fábio? É. Quando você traz de uma maneira desburocratizada, não é você que quebra a barreira dela. Ela fala assim, nossa, não era tudo isso mesmo. Fez sentido. Até me arrepio, porque quando a pessoa faz isso, acabou. É o que a gente traz, né, Wesley? É o que o Éder fala muito, cara. E não tem como, é isso. A clareza, o direcionamento, A transparência. né? A transparência. Você elimina a ansiedade, Sim. você elimina o medo, e aí você deixa o colaborador trazendo o que ele tem de melhor. Suas ideias, seu desempenho, sua performance. É porque isso nunca vai mudar, né? A gestão, ela é o lado racional das coisas, né? É você saber de papéis, responsabilidades, números, né? Entrega, O resultado. mundo vive disso, né? Não tem como não ter resultados. E a liderança é você se relacionar, né? E aí você consegue traduzir isso de uma forma que você não impacte, não assuste, né? Então, esse feeling hoje, ele não é algo que você vai aprender. Isso tem que estar em você, entendeu? Então, a tecnologia, ela se torna um recurso, né? Para esse meio entre papéis, responsabilidades, obrigações. Então, você não torna isso penoso, né? Você torna isso leve. E aí você bate qualquer resultado, você atinge qualquer performance. Porque o foco não tá mais nele, né? Assim, mas você tá falando que não é pra focar no resultado? Não, eu tô falando pra não viver pro resultado. Quando você vive pro resultado, a única coisa que você vai atingir é o bendito do resultado. É a mesma coisa quando a gente ouve muito, fala assim, nossa, fulana tava tentando engravidar durante 2 anos. Desencanou, engravidou. Tem uma vez, teve alguns dos nossos cafés, e aí nós falamos, pô, vamos falar de segurança sem falar de segurança. Sim. Como, né? Tem várias só. Vamos falar de resultado sem falar de resultado. Resultado. Aí você traz a clareza, com transparência, aí o cara entende o papel dele. Você não falou de resultado, depois ele vai com aquilo lá pro campo, cara, ele vai te entregar mais do que você precisa. Mais do que você precisa. Porque agora ele tá intrinsecamente motivado. E motivação intrínseca, gente, é tudo que você precisa em qualquer lugar que você for trabalhar. Você Exatamente. precisa... Pô, trabalhar pelo dinheiro é legal ganhar grana, mas por que você tá fazendo isso? Por que você tá executando também? Por que você fala assim, cara, mas isso aqui vai pegar pó de novo? Você não tá vendo que tem pó em dispersão aqui nessa galeria? Vai pegar pó de novo. Mas você vai falar, caramba, mas eu quero deixar isso aqui bem bacana. E ele vai lá, e ele limpa naquela minúcia, e aí, no momento que ele tem, às vezes fala assim, cara, vai ficar pelo menos 2 horas agora aguardando pra ver se vai ter o recheio ou se não vai ter. É o cara que você vai ver, ele vai passar, ele não vai chamar ninguém. Ele vai chamar no HT o eletricista, e vai falar assim, cara, tá com tempo? Eu quero fazer um bloqueio aqui rapidinho, só pra dar uma aliviada aqui, ó. Eu vi que dá pra deixar, mas é bom a gente deixar melhor, né? Dá pra melhorar. Mas isso só vai acontecer se ele estiver intrinsecamente motivado com aquilo que ele faz todo dia. Cuide das pessoas, as pessoas cuidarão dos resultados. É incrível. E é incrível como isso acontece, gente. É incrível como isso acontece. Tu tem
Tu não falou a tua idade, se não quiser nem Cara, precisa. 36 anos. Eu até 36 pintei a barba anos. pra ficar mais novo. Não sei se deu certo. Olha, todo mundo hoje Deu. tá com a mesma idade, né? barato, Primeiro episódio, todo mundo tinha a mesma Sério? Que isso? Não, acho que eu sou mais novo, tô com 35. Não, Vocês então. não têm vergonha, né? Eu tentei dar uma desbaratinada, mas vocês não têm vergonha. Minha esposa não veja isso. Vou mandar pra ela com os minutos. Ó, 1h, 18 minutos e 52 segundos. Falou. E a gente tem falado muito das gerações, né, cara? E a tecnologia vem muito com essa molecada nova, né? Tu citou que a gente tá numa meia-idade, né? A gente veio isso, né? Viveu isso com a internet de escada, depois foi melhorando aí algumas coisas, e hoje com essa meia-idade que a gente tem... Que isso, pô. Já tá chegando. Semicoroa, é um semicoroa. Semicoroa. Já tá. Categoria subóbito aí. Como a gente já explanou um pouquinho, mas como que tu enxerga, né, com essa experiência que tu já tem na área, como que tu enxerga, né, essas interações dessa molecada nova que tá vindo, desse pessoal de meia idade também que tá trabalhando com tecnologia, como é que tu enxerga que eles podem se ajudar, né? Como que tu enxerga que esse cara novo pode estar ajudando e motivando, e como esse cara com bagagem, né, mais experiente, pode também estar juntando essas forças para criar uma coisa... Cara, eu não sei se vai parecer saudosista do que eu vou falar agora, mas tem uma música que fala assim: ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Sim. Puxei agora, né? Agora foi relíquia, Sim, momento foi. relíquia. Esse choque geracional sempre existiu, gente. Sempre existiu. Sempre existiu. Mas você acha que agora vai necessitar um do outro? Porque acontece, a gente tem uma geração que tem toda a informação, e a gente tem uma outra geração que tem a bagagem, que é o que teve que, na raça, aprender. Então, assim, um tá fácil. O outro tem a sustentação para isso. Porque senão tu puxa uma informação e aquela informação ela se torna uma verdade. Cara, não vai longe assim, ó. A gente vive hoje, eu até vi um quadrinho sobre isso. Fala assim, cara, hoje a gente vive um mundo de informação onde eu tava assim, o quadrinho, um mar escrito tudo informação, e o cara se afogando assim, ó. Porque é um mar de informação hoje que a gente se afoga. Até a própria IA, cara, você dá o prompt ali, se você não tomar cuidado, É verdade. ela vai te dar um balão tão grande. Por quê? Porque você não teve a bendita da vivência. Quando você fala do antigo, Sim. eu sei o que os dados estão me dizendo. E os dados falam muito. Mas o Daniel falou algo antes da câmera, e aí eu vou puxar isso. Sim. E aquilo que não tá no dado? E aquilo que o dado não pegou? Uhum. Por quê? Porque o embarque seguiu, porque o recebimento seguiu, porque a operação seguiu e ninguém viu. Mas o cara que tava ali viu, e ele tá vendo acontecer todo dia. E às vezes a operação só não tá parando porque quando o vagão tá vindo, ele tá pegando aquele ponto que ficou aqui pendurado daquele cano e levantou, ou ele foi lá e fez uma melhoria ali, não vou dizer gambiarra, né, mas ele fez uma Recurso adaptação. Recurso técnico. Uma adaptação, então assim, aí você chega desavisado e fala assim, quem foi que amarrou aquilo ali? Pô, foi o Walter lá, o fulano, fala assim, pô, meu irmão, o coroa também é demais. Aí você vai lá e solta. Aí sabe o que você faz? Estica o cabo na hora que passou, que a composição puxou, estourou o cabo, parou ali inteira. Fala assim, pô, mas... eu não sabia que não podia. Mas por quê? Porque você achou que só o dado que estava com você era suficiente. Eu amava escutar as histórias do meu pai para entender da onde eu vim, para entender o porquê que ele tomou determinada atitude. E até hoje eu amo fazer isso com a minha mãe hoje, de ouvir as histórias. Cara, tem história dos meus pais que eu soube há 3 anos atrás. De falar assim, olha, a gente voltou pro Nordeste uma época para tentar a vida lá. E por quê, mãe? Por conta disso. Então, eu acho que esse choque geracional, ele sempre vai existir. E sempre vão existir pessoas que entendem que, como a Bíblia diz, na multidão de conselhos existe sabedoria. E existe mesmo, meu irmão. Sim. Sabe por quê? Porque antes da IA era caderno, era um caderninho. Sim. E ele tinha que anotar, e ele tinha que manter aquilo no bolso. E aí, por que isso veio? E aí você consegue ser muito mais objetivo e dar um caminho melhor para as coisas a partir do momento que você sabe como elas se originaram. Então, eu acho que essa brincadeira hoje,
de às vezes se achar, né? Eu vivo isso hoje dentro de casa, tá? Eu tenho 2 adolescentes, então... Não, pai, isso aí... Não sei, não acredito que você tá falando isso. Eu não acredito. Não acredito que você tá falando isso. E aí a gente tem que parar, e aí explica, e volta, e tem hora que você vê que eles não entendem, e aí sabe o que você tem que fazer? Às vezes, deixa quebrar a cara. E aí é o que tá acontecendo com essa geração. Então, às vezes, tá quebrando a cara no mercado de trabalho, às vezes porque tá interpretando a tecnologia como se ela fosse o fim. E ela não é, nunca vai ser. Ela é meio. Meio pra me destacar como pessoa, meio pra eu me destacar como cidadão, meio... Não vai longe. A iniciativa do IBR foi uma iniciativa totalmente gratuita da minha empresa. A gente não recebeu um centavo. Mas por que você fez isso, Wesley? Porque precisava. Porque a sociedade portuária, a comunidade portuária precisava ter dados de incidentes consistentes para que a gente conseguisse trabalhar de maneira preventiva e não ficar só trabalhando corretivo, corrige. Eu tive essa iniciativa. Por que você teve essa iniciativa, Wesley? Porque eu parei para escutar. Eu parei para escutar o Daniel Dantac, que é um cara de 60 anos e que trabalha com inteligência artificial, se deixar melhor que eu, tá? Não, ele é então, bom assim, demais. Esse choque geracional, ele sempre existiu e vai continuar existindo. A gente teve um salto tecnológico muito grande, é só você olhar em 100 anos. Há 100 anos atrás, onde que a gente estava? Cara, a gente nada do que a gente está fazendo aqui hoje existia 100 anos atrás. Então, a gente teve um salto muito grande. Mas eu acho que quando a próxima geração, ela entende que independente do estágio que ela esteja, ela precisa ter olhos atentos da onde que ela veio para saber até nortear para onde que ela vai, as coisas continuam acontecendo. Quando se ignora esse processo, acontece o que a gente vê dentro das empresas, de qualquer empresa. Um acidente, um deslize, porque você não considerou até mesmo os riscos e perigos que se tinha dentro daquela atitude que você está tomando. Por quê? Porque você não parou para escutar um procedimento, você não parou para escutar um conselho, você não parou para escutar aquele cara, aquele coroazinha que tinha 16 anos de empresa. Sim, é verdade, né? E como isso é importante, cara. Como isso é importante que tu trouxe. Essa troca, essa oportunidade das pessoas estarem juntas. E mais uma vez, e a gente vive isso com alguns jovens que a gente trabalha, né? Como o tá próximo, como o contato, como tu empoderar, faz toda a diferença. Não é que às vezes tu tem uma molecada que realmente não quer, mas quando tu traz isso, essa proximidade, esse cuidado, esse tá junto, esse relacional, mano, é maravilhoso. Porque aí sim, daí a gente vai mais a fundo. Tu tem a tua experiência, tu mostra o que tu precisa, eles vão lá na tecnologia, transformam aquilo, embasam a gente para que a tomada de decisão seja. Mas você viu como essa sinergia, quando ela acontece, sim. Ela é uma bomba mesmo, como você falou, Fábio? Então você viu, olha o que o Daniel acabou de falar. O moleque tá ali, o cara tá ali, ele tá ali, a menina ela tá ali, e ela tem vontade, ela tá. Que aí parte disso, tem aquela vontade, mas cara, por onde? Como que eu faço? Sim. Olha, eu preciso que você consiga chegar nisso daqui, pô, nisso daqui, aí sim, ela com as ferramentas tecnológicas que essa pessoa tem e visão, cara, ela vai te entregar um presente. Entendeu? Então assim, mas precisa ter essa troca. E aí para isso também precisa que do outro lado exista essa visão de líder, né? Não falo consideração, mas de realmente enxergar, né, essa posição. E quando eu falo de liderança, gente, eu não tô falando de divisa, não. Eu tô falando mesmo de você olhar aquela pessoa e ver ela como alguém de referência para você, independente do cargo que ela ocupe. E aí sim, isso atinge todos nós. Pô, Wesley, mas eu sou assistente. Mas você sabia que mesmo como assistente, os outros assistentes podem olhar pra você e falar assim, o cara ali pensa diferente. O cara ali, aquela menina age diferente. Então assim, independente da posição que você ocupe, quando você consegue ter essa sinergia com essa galera que tem, né, essa visão, cara, as coisas acontecem. E tu começou novo também, né, no setor portuário. 19 anos. 19 anos. Agora, só para depois a gente continuar e voltar no assunto, eu queria falar um pouco de liderança, de características, cara. Hoje talvez tu lidere muita gente, que a gente tem os líderes situacionais que a gente fala, né? E a segurança do trabalho é uma linha assim, né? Então a gente tem muita gente que a gente lidera, mas a gente não tem um time, né? Mas a gente faz pares com coordenação, com supervisão. Que características das lideranças que tu teve
né? Que características foram marcantes pra ti? Que características auxiliaram aí o Wesley até se formar também como pessoa e como profissional? Cara, educação pelo exemplo. Não adianta, você pode cobrar o que for. Você pode cobrar o mínimo. Se você não der o exemplo, de nada vale. Poxa, mas eu só pedi pra ele pegar um copo e jogar. Mas quando eu entro na tua sala, os copos estão no chão, largados. Não que eu não deva fazer. Até por princípio eu vou fazer, por educação, vou jogar meu copo. Mas não pelo teu exemplo. Mas você, olha, faça dessa forma. E eu gosto muito de usar um exemplo desse cara. Uma vez eu tava dentro da galeria, num sábado quente, fazendo checagem pra começar um embarque. E do nada, gente, eu ouço um barulho na galeria. Cara, eu já falei assim, não. Oh, meu Deus. O Senhor. Cara, quando eu olho no lado contra a galeria, 5002B, eu lembro. Sim. Galeria 5002B. Sim. Fábio Francisco passando, fazendo checagem. Eu falei assim, cara, o que você tá fazendo aqui num sábado? Tô aqui junto com você. Checa esse lado aí que eu vou checar o daqui. Bora. Meu irmão, isso nunca mais saiu da minha cabeça. Até o dia que esse cara saiu do terminal, eu batia meu cartão e olhava pra ele, e toda vez que eu olhava ele, eu lembrava daquela loucura. Eu falei assim, cara... Então, veja que existem algumas atitudes que são tão... Às vezes pro líder pode até parecer simples, né? São tão pequenas. E eu já falei isso pra ele na Intermodal, inclusive. Eu falei assim, cara, você lembra desse dia? Ele falou assim, lembro. Eu falei assim, cara, aquele dia você marcou minha vida, porque eu fiquei, cara, ele não precisava estar fazendo isso. É a minha função tá fazendo. Sim. Ele veio me ajudar naquilo que eu tô fazendo. Ele saiu lá da frente, ele saiu das atribuições dele e veio me ajudar em algo muito simples que eu poderia estar fazendo sozinho. Mas ele quis se mostrar presente. Ah, gente... Desculpa o termo, mas puta que pariu. Ele podia só ter cobrado. Ele só podia ter cobrado, ele né? Poderia só ter passado um HT e falado que a P Wesley já terminou a inspeção. Mas ele foi lá. Mas é uma característica, assim, eu não tenho, né, sou muito grato a ele também, pelo aprendizado e oportunidade, mas ele ensina uma coisa que é, assim, ele anda onde você anda para entender a tua dor. Então, não é isso, líder de verdade? E não é só tão simplesmente assim, cara, né, eu vou fazer uma inspeção. Que ele, com certeza, qualquer coisa que você falasse, ele ia estar aberto para te ouvir. Né? E é uma coisa que nós falamos muito forte aqui no GPND, né? Antes de a gente falar assim, de arrastar pelo exemplo, se não tiver feito em você, você não arrasta ninguém pelo exemplo, vira um discurso. E a gente vê tanto isso, né, Éder? Demais, né? Porque aí fica vazio, né? Fica aquela coisa vazia. Que, fala. Ai, mas gente, todo dia eu falo sobre segurança. Mas você vive segurança? Todo dia eu falo sobre impulsionar pessoas. Mas você impulsiona pessoas? O comando e controle ainda tá muito presente ainda, né? Nós estamos falando de tecnologia, velocidade da informação, dados mais precisos. Mas ainda ele tá as pessoas que não sabem utilizar isso, elas destroem esse dado, né? Porque quando você vai traduzir isso, quando você vai dar um direcionamento, cara, você dá pela tua emoção e não pela tua razão. É a diferença de viver e atuar, né? Porque a pessoa que atua é um... Falou tudo, hein, Fábio? Exatamente. Olha, tem uns atores aí, né, na vida, a gente encontra uns atores da vida que vontade de falar assim, ó, a Globo tá te perdendo, hein? E Oscar Gochu. Globo de Ouro é contigo no próximo ano, hein? Tu trouxe aqui, e conforme o roteiro que o Fábio também monta, gente, quem monta esses roteiros maravilhosos que a gente traz pra vocês, Fábio Cruz. É o Fábio, tá? É isso que ajuda a gente muito a direcionar com o convidado aqui a trilha, né, do que a gente vai falar, os temas que a gente vai abordar. Tu vê essa ameaça ainda? Tu falou um pouco, né? Porque a IA é um meio, né? O Fábio colocou um profissional que não domina, ou pelo menos busca proximidade de entendimento com as inteligências. Está com um futuro próximo comprometido? Ah, cara, comprometido não, mas assim, tem tanta coisa que você consegue ter de ganho, né? Eu tô montando um projeto, um dos projetos que eu tô montando, e eu tava com uma visão boa, assim, na minha ótica, muito bem estruturada, tá, gente? Muito bem estruturada. Eu sabia onde eu queria chegar, trocando em miúdos.
eu fiz a besteira de pegar tudo aquilo que eu já tinha sedimentado, tava tudo pronto. Tava na cama, deitado, numa boa, conversando com a minha esposa. Aí eu falei assim, deixa eu colocar aqui, sabe? Pra brincar, assim, ó. Fiz um prompt bem elaborado e joguei. Pra que eu fiz isso? Eu achava que eu sabia o que eu queria. Por quê? Porque a gente tá falando de um raciocínio que pensa, gente, assim, numa velocidade e forma totalmente diferente e avançada da nossa. E quando você dá a informação certa para que ele trabalhe aquilo para você, cara, o projeto que eu tava tocando, ele guinou numa vertente, eu não vou dizer, ele não virou um 360, mas ele pegou um ângulo pelo menos de 90 graus. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava deixar ele muito mais focado naquilo que eu realmente queria dizer. Uma coisa é eu falar assim hoje pra você, Daniel, falar assim, Daniel, o que você gostaria, que tem filhos? Tem. O que você gostaria que, filha, o que você gostaria que ela ouvisse de você? Tem tanta coisa que você queria que ela ouvisse de você, não tem? Sim. Mas se eu disser pra você, falar assim, Daniel, na tua ausência, se ela, qual é o nome dela? A minha filha Ana Laura. Se na tua ausência a Ana Laura precisasse de um conselho, quem que ela deveria conversar? Agora eu tô falando contigo. Esse é o poder da inteligência artificial. A minha pergunta seria, diga coisa aqui que você quer dizer se você estiver ausente na vida de uma pessoa, se você partir. A inteligência artificial olha e fala assim, qual a diretriz que você quer dar para os teus filhos, quer que a tua esposa dê para os teus filhos a nível da escola deles, se você estiver ausente? Com quantas pessoas você quer que ela conte? Quando for uma decisão importante, você quer que ela consulte toda a sua família ou só os teus pais? Você entende? Onde que a inteligência artificial ela vai? Onde que ela te carrega? Ela vai pessoalizando aquilo. Então, falando sobre essa tua pergunta, eu não digo que a pessoa tá fadada a um fracasso se ela não tiver sintonia com as novas tecnologias. Mas ela vai perder tanto de, às vezes, a expandir. E isso, gente, eu sou apaixonado. Expansão de conhecimento. A inteligência artificial não é o trabalho, não é o das 8 às 5. Inteligência artificial é... Será que você não pode fazer esse bolo de coco um pouco diferente? Sim. Coloca lá. Tenta. Você entendeu? Caralho, desculpa. Saiu. Saiu. Que nada, meu. Vambora. E aí vai precisar da tua ajuda. E como... Isso aí a inteligência artificial não vai apagar. Não vai apagar. Nem o Fábio vai editar essa, pessoal. Não vai. Tá intrínseco. Vai na íntegra. Essa emoção pura. Como tu... Porque como tu falou, né? Se eu desenvolvo bem um prompt, né? Se eu estruturo ele bem, mano, as respostas... E não é linha, né? Que isso fique claro. Gente, não é um texto. Não tem que fazer uma redação de prompt. Sim. Mas é de realmente saber conversar. Isso, essa dar estruturação. Informação. E como tu pode dar dicas para que as pessoas também... Cara, porque isso também vai ser... e já é um diferencial. A partir do momento que eu consigo estruturar, como tu falou, não é linhas, eu não preciso escrever um livro, não. É a ideia, é o como, é o direcionamento para a inteligência. Cara, quais são os conselhos que tu dá para que até que eu consiga estruturar prompts para que a inteligência consiga me ajudar a melhorar minha vida pessoal, a melhorar o meu emprego, a melhorar a minha empresa? Vamos lá, a inteligência artificial, ela aprendeu, não aprendeu? Ela aprendeu com dados. E esses dados foram gerados por pessoas. Então, vamos lá. Eu quero entender como que eu posso melhorar... tô com um problema... Eu passei por isso alguns anos atrás. Tô com um problema com um dos meus filhos com relação à educação. Aconteceu uma situação difícil na escola, vou precisar de uma intervenção. Quais são as melhores abordagens... Aí, ó, tô escrevendo, tá? Quais são as melhores abordagens para uma criança que tenha de X a X idade e esteja passando por alguns problemas assim, levando em consideração que os pais são presentes, e aí você vai passando parâmetros para ela, ó. Agora eu tô falando que isso aqui você leva em consideração, tá bom, inteligência artificial? Os pais são presentes, os avós são presentes, e ela tem uma relação de dificuldade com um primo X, com uma pessoa. Então, agora eu pessoalizei, eu disse para ele, para essa inteligência artificial, para ela, né, para essa inteligência artificial, o meu problema e os parâmetros que ornam esse problema.
Fica muito mais fácil agora. A gente acha que a gente tá conversando só porque ela responde legalzinho, e eu até brinco, né? Ninguém sabe, mas eu brinco assim, eu falo assim, fala Gepeto! É o GPT, né? Fala Gepeto, aí ele me responde com o apelido, fala Lelo, o que a gente vai fazer hoje? E aí aí você fala assim, pô, você tá gastando prompt. Tipo assim, aí é o problema da OpenAI, que eles estão me dando possibilidade de fazer mais token, mais busca, gastar mais. Mas enfim, quando você consegue trazer as características, e aí por isso que eu digo que não é escrever muito, mas as características centrais do teu problema na íntegra, porque no prompt não adianta fazer aquilo que a gente faz na operação. Pô, tu vai falar pro chefe que o cara não descarregou o vagão. Não tem esconder com relação ao prompt. Você tem que narrar o problema da forma que ele é. E depois, aí, a partir do momento que você consegue trazer isso de maneira simplificada, cara, você vai ter ali, e inclusive trabalhar com a resposta dessa inteligência artificial, que isso é muito interessante, tá? Não é o primeiro prompt que às vezes vai sair perfeito, mas ele vai te dar, às vezes, alguns insights ali dentro, que aí é o que eu faço. Olha, aproveitando o insight XYZ que você trouxe, somado a essas informações, me traz mais isso. E aí você vai depurando aquilo que ela te entregou. Cara, e aí as coisas acontecem muito. Então, assim, voltando ao projeto que originou essa pergunta, ele se tornou muito mais afinado depois que eu fiz isso. Eu achava que eu tinha ele em mãos. E olha, eu trabalho com tecnologia. Eu achei que eu tinha um projeto em mãos. Quando eu trouxe esse prompt refinado e trabalhei ele dentro da inteligência artificial, eu consegui deixar o projeto hoje realmente 100% focado naquilo que eu quero, que é realmente trazer essa visão. E aí já vou falar um pouquinho, né? Já comecei a falar. Diga. Que é trabalhar exatamente isso. A informação certa no momento certo. Porque existem informações aqui, que são um mar de informações. Esse telefone tem 128 GB de espaço. Tem muita foto, tem muita coisa aqui dentro. Mas o que tá aqui que se agora eu descer essas escadas e alguma coisa acontecer com Wesley, não pode ficar aqui? O que precisa estar na mão de alguém? O que precisa? Qual a informação operacional daquele supervisor, daquele gerente, não pode, se acontecer uma indisponibilidade, por exemplo, Deus o livre e guarde, aconteceu o que não aconteceu com o Schumacher, o cara está indisponível para a vida. Qual informação não pode ficar presa nele? É para isso que existe a nova plataforma que a gente está para lançar, que é para trabalhar com isso, com dados importantes em momentos estratégicos. E agora talvez seja um desafio, aquilo que a gente estava conversando, eu queria perguntar para ele, porque tudo são pessoas e a IA é um meio, né? Não um fim. Aí eu consigo, né, cara? Os exemplos que tu estava dando antes da gente começar a gravar, né, do X de caminhão, daí na segunda eu performei assim, na segunda eu performei assado, né, na quarta eu tive essa performance, talvez a IA consiga me mostrar aqui como eu cheguei, né, nesse resultado, mas tudo, né, na maioria dos processos, eu tenho um envolvimento de pessoas, onde o comportamento, a decisão, o déficit, a ausência, né, pode impactar. E como que também a gente consegue, também as inteligências já conseguem migrar e permear por isso, entender, para que até através disso eu consiga entender e tomar decisões extremamente estratégicas. Foi o que eu tava falando, assim, a gente tem dois lados aí, né? Tem o lado da inteligência artificial e do lado quem municia ela. Então, o lado da inteligência artificial a gente já tá conhecendo, né? Por ter passado aquela situação que eu narrei no começo da nossa conversa, é que eu tive a ideia de criar um sistema em que consiga mapear a atividade diária dos colaboradores, principalmente dos colaboradores que operam, né, independente do segmento da indústria, portuário, logístico, mas que eu consiga ter munição, dados o suficientes para analisar a atuação e o peso e relevância desse cara. Por quê? Possa ser que você seja um cara muito relevante, Fabiano. E aí, eu não sei disso, porque eu acabei de chegar nesse terminal. E aí, se eu tivesse um sistema... E aí, ó, por alguma questão você foi desligado. Mas se eu tivesse um sistema estruturado, eu ia saber
que das mudanças que que foram pleiteadas, as 30 últimas mudanças que foram pleiteadas, você passou e teve colaboração direta em 10 delas. 10 delas, ou você revisou um procedimento, ou você fez uma atualização, propôs uma atualização de uma ferramenta ou um equipamento que surtiu ganho operacional, ganho financeiro para a empresa. Eu estou observando que quando você participa das atividades, elas são executadas e entregues no prazo e às vezes até mesmo salientadas. Eu percebo que as tarefas que você executa, que são extra suas atividades, elas são tidas como executadas e bem feitas. Então, peraí, como que um cara... E aí, por último, eu vou lá na tua assiduidade e eu percebo que você é um cara que o teu nível de assiduidade está em 99,3, ou seja, de 10 anos você tem uma acurácia de 99,3. Você deve ter chegado atrasado aí uns 3, 4 dias na tua vida inteira, no teu caminhar inteiro. Então, assim, como que eu desligo esse cara? Porque agora você entende que justificar, eu cortar um colaborador como esse é muito mais difícil de falar assim, Fabiano tá dando trabalho. Fábio. Fábio tá dando trabalho. Então, assim, Fábio tá dando trabalho, ok. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver realmente quem é. Então, se a gente tiver essa visão de todos os colaboradores, eu não tô falando só de um operacional básico, mas de toda uma cadeia hierárquica, eu vou conseguir realmente dizer, olhar com fatos e dados. Não emoção, né? Não emoção. Que, cara, eu não... Assim, não é porque você é meu amigo e você pinta a minha casa. Não é porque você deixou aquele lanchinho lá na minha mesa. Eu não vou conseguir te manter ou te cortar por causa disso. Eu vou conseguir te manter, independente se eu não vou com a sua cara ou não. Te cortar vai ser uma dificuldade incrível, porque quando o pessoal olha, eles vão ver que, apurando todos esses 5 pontos que eu acabei de citar, você tá em terceiro dentro de toda a operação. Terceiro. Como é que tu tira esse cara? Pô, e é mó barato. Olha que interessante. E daí tu tira um pouco. Isso tudo vai te dar o racional para tu conseguir entender, olha que loucura, o racional para tu talvez conseguir entender mais o relacional, o humano, a emoção. Muito mais, porque isso pode entrar em declínio. O Fábio, o Fábio performava, as atividades dele eram boas, a assiduidade dele era altíssima, e dos últimos 3 meses eu vi uma queda vertiginosa no Fábio. Eu vou demitir ele, eu vou chamar ele para conversar. Sim. O que tá acontecendo, Fábio? Pô, tô com problema lá em casa, tô divorciando. Pô, tô com problema lá em casa, meu filho tá doente. Pô, acabei de perder minha mãe. Agora você não... não tá performando, corta. Não. Por que não tá performando? Pô, vem aqui. Aí entra. O racional, ele serve pra te dar a base. E agora até me arrepio, porque agora eu pego esse cara e falo assim, eu tô contigo, eu vou te ajudar. Acabou. Sim. Você vai ver nos próximos 4 meses o gráfico desse cara fazendo isso aqui, ó. Não vai pra cima de novo. Porque agora ele se sentiu abraçado e cuidado. Sim. E ele abraçado e cuidado com aquela margem que ele já tinha, ele volta 2 vezes melhor. Porque agora e trabalha os dois, o liderado e o líder. Porque o líder, quando ele enxerga isso, tipo, por que esse cara não chegou em mim? E se aí, o cara sabe trabalhar... falou tudo agora. Porque e não assim, fala assim, pô, cara, por que você não me falou? Falou tudo agora, Fábio. Olha que visão bacana. Sim. Por que esse cara não veio me procurar? Por que você não veio me procurar, cara? Mas assim, eu analisando isso, né? Algumas coisas eu questiono. A base da liderança sempre foi e sempre vai ser relacional, como você citou a Bíblia desde Cristo. Você acha que pode ser que isso gere um colapso? Porque é lógico que a precisão do dado, ela é, como a palavra já diz, ela já é precisa para você tomar uma ação ou uma decisão. Mas na dinâmica do dia a dia, o que tange o dia a dia das relações do dia a dia, você acha que isso pode causar um efeito ao ponto do líder perder um pouco desse feeling? De talvez ele enxergar um comportamento somente através de uma análise de dados ou ele enxergar o comportamento através da relação que ele tem no dia a dia? Se o dado tá dizendo algo que ele não vê no dia a dia, ou a visão dele tá distorcida, ou o dado tá distorcido. Não tem como uma coisa não falar com a outra. Sendo bem sincero, gente, eu sei que é duro pra caramba, mas assim, olha, eu vejo, e pra mim o Daniel é top demais. Eu vou analisar, o cara tá em último em assiduidade, em penúltimo em atividades, é só rabeira, o cara é só... Não, peraí.
Até porque, fala assim, cara, você como liderança, lança esses dados. E sabe o que é o mais maravilhoso de você ter um sistema de dupla checagem? É que o colaborador consegue visualizar aquilo, e acompanhar esse crescer ou recuar do gráfico dele. Então, o cara tá vendo que ele não tá performando. O líder dele tá lançando e ele não questiona. Por quê? Possa ser muito bem ser que se o cara lança, por exemplo, olha, lançou uma produtividade baixa, eu falei assim, cara, não, mas a produtividade foi alta. Você errou aí. Eu tô vendo aqui, eu sei quanto que eu produzi, eu sei que a atividade foi concluída, eu sei que eu sei das propostas de atualizações, de melhorias que eu propus foram aceitas. Por que você não tá lançando? Então, assim, é aquilo que eu acho que foi você que falou, é aquela via de mão dupla. As minhas informações são imputadas, mas eu consigo enxergar o que o meu líder está fazendo. Então, já vai ser difícil deturpar esse gráfico, porque eu tô vendo que, por exemplo, se você quiser ser tendencioso pro lado do Daniel, eu sei que o Daniel não está executando. Eu tô vendo que o Daniel não tá executando. E aí entra o setor de compliance para que você possa falar assim, olha, o meu líder tá falando algo que não existe aqui, ó. Ele tá fraudando um gráfico operacional aqui. É porque, por mais que você saiba fazer a leitura, você vai voltar naquilo que você falou no começo. Vai ser sempre de pessoa para pessoa. Porque eu posso ter o viés de assim, o Fábio não tá performando, os números me mostram. Cara, você não tá performando. E o tempo, o resultado, a pressão, né, ele é tão grande, ele se torna grande até hoje pela dinâmica dos negócios, né, do mercado. E às vezes esse cara ele não processar dessa vertente, assim, cara, o que esse cara tem, né? Então, no fundo, se você enxergar um banco de dados vazio, o líder ele tem que conhecer a pessoa independente do quanto você retroalimenta aquele banco de dados. Porque é só assim ele vai conseguir enxergar que através do dado ele caiu. Ele declinou por alguma razão. E aí é onde o dado ele vai ter que ser preciso. Mas é aí que e aí entra aquela questão que o Fábio falou de não estar dependente da tecnologia, mas utilizá-la como meio. Porque nesse momento existe outro lado. Fala assim, cara, eu não quero desligar o Fábio. O Fábio é meu amigo, pô, a gente toma cerveja junto, eu não quero desligar o Fábio. Mas os números não mentem. Se precisa cortar alguém, eu quero que você corte o menos produtivo em todos os 5 itens, os 5 campos de apuração. Então é o Fábio. Independente do teu relacionamento pessoal com ele. Independente se ele é um cara, dele ser um cara bacana. Sim. Por quê? Porque gente bacana também é demitida, gente. E tá tudo bem. Mas assim... É o viés da cadeira, né? Então... Mas você assim... Tem que ser... É até mais justo. Mas ser justo, isso é o mais justo porque eu, como colaborador, consigo ver o tipo de avaliação que está sendo feita a meu respeito e quem está acima tem a ciência de que se eu fraudar esse gráfico, eu tenho toda uma equipe abaixo que está vendo isso e vai reportar, e isso vai sair de mim porque por exemplo, eu como um gerente, eu tenho pessoas abaixo de mim. Mas ainda assim, se eu tenho esse sistema bem estruturado dentro da empresa, eu também estou sendo medido. Não, é mó barato. O Luciano trouxe muito isso no episódio que ele trabalhou com a gente, né? Quando ele foi pra Salvador, Bahia, né? Pra Bahia. As medições, as medidas, né? Falavam assim, fulano é muito bom. Mas como é que você sabe que é muito bom? Ele é bom. É isso aí. Mas por quê? Mas por quê? Não, porque ele é um cara ponta firme, pedra no vento. Mas daí ele começou a mapear isso, né? Começou a medir, né? A medir, isso. Daí começou a medir, a fazer... Mas, gente, medição traz tranquilidade. Sim, sim. O dado, pra quem quer desempenhar, eu não digo só pra quem desempenha, não. Pra quem pretende desempenhar um bom trabalho, o dado é um aliadíssimo. Eu estou indo mal. Que bom que eu sei que eu tô indo mal. Pelo menos agora eu posso ir bem, né? Tem a informação. Agora eu tenho informação, pelo menos. Fala assim, cara, porque às vezes o teu time, você pode estar indo mal com relação ao teu time, porque o teu time tá performando pra caramba. Mas você vai falar assim, cara, se eu melhorar um pouco, eu vou ver que pelo menos dentre toda a equipe, né, tirando só a minha squad, né, tirando só o meu time aqui interno, pô, eu até que eu vou conseguir me destacar. Por quê? Porque eu tenho um time aqui que me carrega, que me impulsiona pra isso. Então, assim, existe... a gente esbarra um pouquinho naquilo que o Éder falou. Às vezes o que pode acontecer fala assim, cara, toda a equipe faz e tem sempre aquele que dá aquela, né? Somebody love. Vou entregar. Mas é por isso que você precisa medir esse cara em 5 esferas. Se eu meço só a produtividade, se o time todo produziu, ele produziu. Ele tá no meio. O cara que analisa o dado, independente da posição que ele ocupa, ele tem que ser justo, né?
e ele sempre olhar pelo lado da racionalidade. Então, seja ele um líder, seja ele não líder. Depois de analisar o dado, aí pode ter o viés de entendimento, né? De realmente o líder trazer esse liderado para perto e trabalhar a dificuldade desse liderado. Mas não se antes analisar. Não antes pelo achismo, não antes pelo... Não, fulano é bom, ele é bom. Não, então assim... Primeiro apura. O dado tá me dizendo que ele é muito ruim. Aí vem o que o Éder falou. Fala assim, mas ele é muito ruim mesmo? Ele sempre foi muito ruim? Ou ele está por algum motivo? Sim. E o básico também, né? O que não se mede, não se gerencia. Isso eu sempre... E gestão é método, né? Gestão é método. E aí parece frio, né? Quando a gente fala sobre isso, fala assim, poxa, mas é muito frio, né? O dado. E aí eu vou cortar o cara por causa do dado? Não. Se você tá vendo que ele tá vindo numa decrescente vertiginosa, você vai fazer o teu papel de líder. Foi pra isso que você foi contratado, amigão. Vai lá, senta junto com o cara, entende e não só entende, porque todo mundo fala assim, entende o cara. Não, mas entende e trabalha pra transformar o perfil dele num perfil produtivo de novo. Porque você não tá ali só pra falar assim, vamos. Não, você tá ali pra realmente fazer com que aquelas pessoas produzam melhor e estejam motivadas para. E outra, ter um método é melhor do que não ter método nenhum, né? Porque tem gente também que é por emoção e vai buscar a base, é por emoção porque não tem um recurso, não tem a bagagem, não tem um método. Cara, vai lá, monitora o dia do cara. Ele executou, ele chegou, um colaborador só. Quer ver o desafio que eu proponho pra qualquer líder? Pede um cara só. Quer fazer algo bacana? Me diz. Nessa semana, esse cara, ele teve... Qual a porcentagem dele de assiduidade? Ele chegou... mais cedo, ele chegou depois do horário, ele chega atrasado, não. E as atividades dele foram todas executadas, todas bem executadas. Nesses últimos 5 dias, eu só tô falando de 5 dias, líder. Esses últimos 5 dias, as tarefas desse cara foram bem executadas? Quais foram as tarefas que ele executou? Foi produtiva ou ocupada, né? Foi produtivo? Realmente? Mas é engraçado, né? Porque por mais que você vai acompanhar os que vão destoar já vão te dar referência, não tem como, né? Não, mas eu falo assim, eu tô falando... É engraçado, porque pra aí... ter norte, fala assim, cara, mas você consegue aí mentir pelo menos? Ele vem até mais rápido, né? Porque não tem como você não enxergar isso, né? Mas sim, isso são dicas, né? Mas eu falo assim, pra fazer essa terapia, para que você entenda o quanto isso é importante. Sim. Se a gente consegue fazer um líder, fala assim, eu só quero só um cara, só analisa o Wesley essa semana pra mim. Eu quero entender o quanto que o Wesley é relevante dentro da tua operação. Me diga. Eu quero que depois desses 7 dias você me diga o tamanho de 0 a 10, né, de uma porcentagem de 0 a 100 do quanto ele é preponderante dentro da tua operação. Às vezes o cara saiu cansado, sujo, suado, mas efetivamente ele precisa de suporte para que ele se torne E aí mais você falou produtivo. tudo, Fábio. Se ele saiu suado e cansado, ou seja, esse cara não ficou coçando, desculpa o termo, né? Ele não ficou coçando. Sim. Ou seja, cara, ele tá trabalhando errado debaixo do teu nariz, meu amigo. Sim. Então ajuda o cara a performar. Só ajuda o cara a performar. Aí que eu falo assim, aí a bucha sai do liderado e vem pra nós, gente. A gente precisa ter. Porque se a gente atingiu esse patamar, é porque alguém viu em nós capacidade, pelo menos, de trazer essas pessoas abaixo uma realidade melhor. E se eles viram isso na gente, pô, é muita falta de vergonha a gente não entregar pelo menos um pouco disso, né? Como líder, de falar assim, cara, quem você formou? Quer ver um bom reflexo de um cara bom? Não é quando ele tá lá dentro. Tira ele. Tudo desmoronou, ele era ruim. Ele saiu, tudo ficou bom, continuou tudo. Fala, pô, tá vendo? Nada mudou, o cara não tinha peso. Pelo contrário, Sim, com certeza. ele estruturou tudo. Sim. De um jeito em que, se ele estiver ali ou não, o pessoal entendeu. É assim que se faz. Trouxe a mensagem, né? É isso, como é bom, né, cara? Isso ajuda muito, ajuda a pessoa, o trabalhador, o colaborador, ajuda o líder, né? Ajuda a supervisão, a coordenação, a gerência, porque se tem tudo bem estruturado, mapeado esses dados, cara, evita o trabalho, ele consegue estar enxergando outras coisas e principalmente até trazendo melhorias. Eu tiro o olho, agora eu não tenho que ficar como capataz de ninguém, né? Sim. E como que eu posso fazer até pra melhorar? Como tu falou, daí lá o Luciano, ele trouxe... O Ederson também, quando falou a questão de otimização de tempo, Sim. eu ganho tempo para outras coisas. Sim, sim. Total. Aonde eu consigo melhorar para que eu consiga melhores resultados? Gente, tudo isso a empresa do Wesley consegue ajudar. Né? Tudo isso o Wesley tem bagagem com toda essa vivência, e principalmente a vivência, né, cara? Como
como a gente fala, né? Como Muito. a mochila, né? Hashtag A fica a dica. importância- hashtag Eu digo fica a que se dica. eles tivessem um sistema desse na época, eu acho que eu não seria cortado, não. Porque, assim, é aí que entra. Foi por isso, Sim. um dos motivos de nascer o Geops foi esse. Eu falei assim, cara, como é que não mede isso daqui? Como é que o cara pode acordar um dia e falar assim, quer saber? Deu pra mim, entendeu? Eu acho que o Daniel é muito boca dura. Ele responde de uma forma como eu não gosto. E ele tá me enchendo o saco. Tchau. Mas ninguém vai refletir do porquê, ninguém vai levantar a mão e falar assim, mas por quê? Sim. E aí, e não aceitar um porque eu quero. E assim, aí até brinco, né, quando eu falo sobre isso. Falo assim, ainda bem que ninguém fez, né? Porque senão eu não estaria aqui hoje. Mas a gente precisa ter esse olhar, pô. Porque a gente Sim. tá perdendo. E isso, gente, é uma crescente, tá? O mercado o profissionalismo privado tá perdendo muita gente boa porque não consegue enxergar o valor além da informação que está sendo recebida. Então, assim, essa informação que você tá me dando, ela é de valor ou ela é só um achismo seu? O cara não serve. Por que ele não serve? O cara é muito bom. Por que ele é muito bom? E aí, vamos voltar para os dados. Os dados vão dizer. Você tem os dois viés, né? Então você tem que analisar sempre de forma macro, né? Mas aí quando a gente tem isso, acontece o que o Daniel acabou de falar. Eu pego esse líder e agora eu vou deixar ele trabalhar naquilo que eu quero que ele trabalhe. De pensar diferente. Porque eu já coloquei ele numa posição de liderança, porque eu acredito que ele tem uma visão mais aguçada sobre todo o meu processo. Então por isso que eu coloquei ele em evidência para que ele reja os demais. E quando eu dou mais capacidade para ele, eu falo assim, sabe aquele trabalho de formiguinha, de ter que ficar analisando realmente se o cara tá fazendo, se tá performando, por que não? Tem agora uma inteligência estruturada para fazer isso. E agora, o que você me propõe, você como meu líder, o que você me propõe de melhoria? O que a gente pode fazer diferente para melhorar a nossa operação? Sabe aquele procedimento que faz 4 anos que a gente não revisa? Dá uma olhada nele. Vê o que a gente pode melhorar. Vê o que a gente pode incluir. Vê o que a gente precisa retirar. Vê o que já não faz mais parte da nossa operação, mas que ainda tá lá engessado. Eles continuam fazendo e perdendo, às vezes, 3 minutos por veículo. Pô, é só 3 minutos. Bota isso dentro de um ano. Sim. Bota isso vezes 7 tombadores. Não, e pega o custo operacional de 3 minutos. E faz isso vezes Toda 40 caminhões por turno, Em vezes... 3 minutos você descarrega um caminhão graneleiro. Você entendeu? E aí, por conta de um procedimento que eu não tive tempo de revisar. Por quê? Porque eu tava preso dentro da operação. Agora não. Agora, se eu tenho uma ferramenta que me ajuda a gerenciar minha operação, ou ferramentas que me auxiliam a gerenciar minha operação, eu tenho mais tempo para fazer aquilo que a minha cabeça mais tranquila consegue fazer, que é ter um olhar mais crítico, que aí é onde a inteligência artificial, Daniel, não vai, ela não consegue, ela não Sim. tem vivência para isso. Sim. Ela não tem vivência de dia a dia, Fábio, para falar assim, olha, o procedimento X precisa ser revisado porque agora a nova estrutura teve um alongamento que nos proporciona fazer isso de maneira melhor. Sim, daí Daí a não, gente isso é o somos teu nós líder. com olhar lá Exatamente. no processo. No processo. Não é nem, eu tava pensando aqui agora, não é nem robotizar, né? Não. Não é robotizar. Não é automatizar, não. Não é automatizar, robotizar, pelo contrário, é entender aonde eu tenho, né, através dessas informações, esses vieses de melhoria, de processo, de entendimento, que aí vai muito de quem tá, né? Daí vai da parte de liderança, do humano, do colaborador que entende que ele precisa estar lá fazendo, trazendo também essas informações, porque muitas vezes também vem deles, aí para estruturar e montar um prompt lá, né? E para que isso seja ajudado também. Não, isso aí é maravilhoso. Aí que as pessoas também consigam entender, né, isso, né? Não trabalhar com receio, com medo, mas entender também como ela pode ajudar. Alguns processos vão ser realmente automatizados? Vão, algumas coisas sim, né? Não tem como, Não tem nem como, né? Não, Isso aí é normal e natural. Tu pega terminal como Roterdã, tu pega terminal como Singapura. Sim. Teve um tempo que a gente chegou a fazer um trabalho na Libra Rio. Quando eu tava na Libra, a gente fazia os gates com acesso remoto. Então, daqui de Santos, eu conseguia fazer a entrada dos caminhões lá na Rio, impressão de tique, pesagem, tudo isso. Então, existem vários caminhos que vão... É uma tendência de mercado. Mas não vai longe, não. Se eu não me engano, tem um terminal, não sei se eu não sei qual é o terminal, que o operador opera tudo dentro de uma sala do painel. TTRJ no Rio de Janeiro. No Brasil já. TTRJ, lá no coração do Rio de Janeiro, lá no Porto do Caju. Terminal de trigo do Rio de Janeiro. O veículo entra,
ele é carregar, o sistema, ele entende que o veículo já está posicionado, libera o carregamento do veículo, e ele está em cima de uma balança. E ali ela está sendo calculado. Quando chega no peso exato, que já tinha sido manifestado, o próprio sistema paralisa o carregamento, permite que o caminhoneiro vá lá, lone, e na saída, mesma coisa, leitura de placa por OCR e liberação. Tá aqui do nosso lado. Sem contato nenhum com gente. Sem contato. Totalmente autônomo. Então, assim, vai acontecer, tá acontecendo. E aí, o que a gente precisa fazer? Sempre, claro, mas não tem ninguém lá, Wesley. Pô, não é um terminal fantasma, tem uma equipe de contingência. A máquina para, a máquina dá problema também. Sim. Mas assim, olha o quanto a gente, como você tá falando, olha o quanto que a gente evoluiu. Olha o quanto a gente já tá chegando. Então, assim, as coisas elas vão continuar nessa mesma vertente, gente. Vai do colaborador estar preparado para essa transição. Não é perda de trabalho, é transição mesmo, gente. Então, assim, vai transicionar, vai ter que transicionar em algum momento. Então, tem algumas profissões que vão ficar. Cara, o eletricista às vezes vai precisar ficar lá. O cara da manutenção às vezes ele vai ter que ficar lá. Mas às vezes, dos 4 auxiliares, não vou precisar mais de um. E esse auxiliar, o que ele vai fazer? Eu só vou sentar e chorar? Pô, cara, onde é que eu posso ser útil, então? Onde é que eu posso onde eu posso ser aproveitado dentro dessa estrutura operacional? É não se colocar como mais um, né? E Porque vítima, né? De falar assim, tá vendo? A tecnologia tá tirando meu trabalho. Cara, mas se fosse assim, a gente tava costurando na mão ainda, né? Máquina, Sim. né? Vamos voltar, vamos... Esquece esse negócio de luz também, que alguém perdeu o emprego quando a gente teve luz, alguém perdeu o emprego quando surgiu o telefone. Cadê as cartas? Vamos parar com esse negócio de mandar e-mail. Porque cadê as cartas, pessoal? Vocês entendem? Então, assim, como a gente tá trabalhando com um e-mail há, sei lá, 30 anos, pra gente é besteira falar isso. Mas no momento, pô, foi um momento traumático. Esse é outro que a gente tá vivenciando com o advindo da inteligência artificial. Muita gente achando que vai perder o emprego, que as coisas... Não, cara. Vai ser tudo na mesma velocidade. A gente vai receber, a gente vai maturar, a gente vai evoluir. E nessa evolução, as migrações vão acontecendo de maneira paulatina. E vai de você entender que isso é um movimento natural da humanidade e se adaptar a ele. Por quê? Porque é isso, gente. É essa metamorfose ambulante. A gente deve ser triste você falar assim, que a mesma opinião que você tinha 20 anos atrás, você mantém ela hoje. Não, é porque eu sou um cara convicto. Mas será que você não aprendeu nada de 20 anos pra cá? Que pudesse te fazer ter uma visão melhor sobre esse tema? Criativa. Não deu, eu queria... Né, algumas culturas, a gente falou de etariedade, regionalidade, né? E culturas. Sim. O latino, como somos nós, africanos e latinos, e até o indígena, é muito proximidade, é muito contato, é muito através do reconhecimento, de eu estar junto. A gente é muito isso, a gente não é frio, né? Sinestésico. Isso, né? E como é que tu acha que a inteligência também pode ajudar um setor de RH para desenvolver programas que enxerguem isso também? Essa questão dessa cultura nossa, que é completamente diferente do oriental. De entender, né? Eu acho que você tá falando, Daniel, é de entender que existe, assim, é cultural nosso, mas a gente falou de um cara bem bacana. Vou até mandar um abraço então pra ele, o Cezão, né? Sim. Um abraço aí, negão. Essa você vai ter que assistir. Então, assim, você vê, são duas pessoas da mesma mãe, criadas na mesma casa, com comportamentos totalmente diferentes. Nasceram em luas completamente diferentes. Foi muito boa essa do Daniel. Nasceu um foi na minguante, outro foi na cheia, berrando. É verdade. Entendeu? Então, assim... E são pessoas que desempenham seus trabalhos, se executam, mas cada um dentro da sua esfera. Sim. Então, dentro da esfera daquilo que é proposto pro Fábio, ele consegue entregar? Porque não adianta, se eu for pesar o elefante pela capacidade dele de voar, gente... Ô, elefante, seguinte, a partir de hoje a meta é, voar pra caramba. Acabou com o elefante. Subir em árvore, já perdeu pra formiga. O elefante vai falar assim, pô, irmão, bem na minha vez. Entendeu? Pois não, qual é a capacidade? Qual é a tua capacidade como auxiliar de embarque? Qual é a tua capacidade como encarregado? O que tá dentro do teu escopo? E é isso que a gente às vezes não define e às vezes cobra demais. Sim. Porque o que tá dentro do teu escopo? O
Qual é o escopo daquilo que você precisa executar? Ah, então eu só vou executar aquilo, Wesley. Não, mas se eu for pra eu te cobrar, primeiro eu vou te cobrar por aquilo que é o teu escopo. Não, mas olha, Wesley, fora aquilo que é a minha atividade mesmo, eu subo no poste, eu danço. Mas o que era que a gente realmente definiu como escopo da tua atividade? Descarregar os caminhões, manter o tomador limpo e... Então, primeiro é aquilo que você precisa entregar. Isso está sendo entregue desse colaborador? Ok. Ah, mas além disso, ele também entrega. Tá vendo agora? Então, independente de se é um colaborador mais retraído, se ele tem boas relações, menos relações, nós somos seres sociáveis, mas cada um tem o seu ciclo expande à medida que você propõe, né? De conversa, de network e tudo mais. Eu conheço muita gente porque, cara, o Éder sabe, eu sou um cara que eu gosto, isso aqui é gostoso demais falar com gente. Mas será que... Muito café por aí, né? Muito café aí baixada fora. Mas dentro dessa análise que vocês falaram, gente, assim, medir a questão de sociabilidade desse cara e trazer isso para uma relação mais humana, eu não digo nem tanto que é uma função do RH fazer isso. Mas de realmente da equipe entender que dentro dela, dessa pluralidade, vai ter o cara que é mais retraído, vai ter o cara que é mais falante, vai ter até o que fala demais. Eu, como liderança, preciso só entender o momento que eu preciso que esse cara fique um pouco mais quieto e que eu dê mais oportunidade, que eu preciso que aquele viés que o Fábio teve, aquela sacada que ele teve, por mais que ele seja um cara retraído, é bom para alimentar toda a equipe. Sim. Então, isso eu acredito que é muito mais um tato de quem vivencia isso todo dia do que, não vou dizer que o RH ele é frio, mas ele tá além dessa situação, ele está lidando com pessoas como um todo e regendo elas como empresa, não como um líder. Então, eu acho que é função deles, sim, terem essa visão para que a liderança enxergue que não tem como você... esse cara aqui é o meu alecrim dourado, e é ele que fala, é ele que dita, e a opinião dele é a que vale. Não. Para determinado assunto como... sei lá, revisão de canecas, eu conto com fulano. Mas fulano, aquele cara que mal fala. Mas ele tem um jeito diferente de executar essa tarefa que otimizou a gente aí em meia hora. A gente conseguiu, inclusive, avançar na operação. Mas eu preciso ter essa visão. Não é o RH que vai chegar aqui pra ter isso junto comigo. Sim. E aí, daí tu falando isso com relação a dados, né? Com relação a conhecimento, aí com esses dados eu consigo até... entender quem é que está se destacando, quem é que está performando melhor, e aí trazer programas de reconhecimento. Nossa, aí é incrível. E aí tu fomenta isso. Aí você fechou agora. Agora você fechou o ciclo. Porque a partir do momento que eu falei assim, não, mas o Éder não é porque o Éder é queridinho do chefe. Não. É o Éder porque no último ano ele foi o que mais propôs melhorias dentro desse terminal. Ninguém propôs melhorias como ele, o executor. Sim. Ninguém conseguiu performar da maneira dele. Junto com isso, todas as atividades que ele teve envolvido, pelo menos 97% delas foram bem executadas. Tá aí, inclusive, pode acompanhar. Clique e acompanha. Sim. Montar um cargo de multiplicador. Acabou, você entende que agora acabou aquela conversinha chata, que fica aquele ranço de conversa que fica, é porque fulano faz isso, é porque fulano, acabou. E eu consigo até entender para reconhecer... Entender para reconhecer também é fundamental, né? E entender para reconhecer de forma que, cara, se eu colocar nesse cara para desenvolver equipes, cara, eu vi que eu coloquei esse cara aqui, melhorei. Eu vi que eu coloquei esse cara lá, melhorou. Eu vi que esse cara coloquei aqui, melhorou também. Caralho, velho. Eu vou, né, vai nos processos operacionais, cara, eu vou levar esse cara para de alguma forma melhorar a manutenção, que a manutenção não anda. Acabou. E até dessa forma tu consegue... E aí a resistência é menor agora, Daniel, porque fala assim, tá colocando o cara aqui por quê? Porque quer monitorar a gente? Fala, não, cara, não é isso não. Tem um dado pra mostrar pra você, pega aqui, ó. Vem junto comigo, bota aqui. Você perde o argumento. Sim. Entendeu? E tu consegue até desenvolver melhor as pessoas. Parece que não, mas tá terminando. Que isso, galera? Não, nem brinca. Parece que não, mas tá terminando. Papo bom é assim. Cara, mais uma vez te agradecer a tua oportunidade, e a gente teria assunto aqui para ficar mais umas 3 horas. Boa, fácil, conversando, né? Porque é um assunto maravilhoso, né? Não deixem de seguir o GPND, Conexão Portuária,
ou Wesley, né? Visitem os perfis, conheçam a empresa do Wesley, a gente vai colocar, né, nos nossos comentários aí, no nosso material. Uma dica, né? Uma dica para o pessoal que está iniciando as carreiras, aquele menor aprendiz que está começando no camp, que está entrando nas empresas, uma dica para quem está, né, no mercado de trabalho, o que você pode deixar aí? Para quem está chegando e para quem já está, cara. Se permita ser curioso. Se permita mesmo ter curiosidade. Se permita sentar do lado daquela pessoa que às vezes todo mundo fala assim, mas fulano é meio ranzinza. Vai lá ver por que ele é ranzinza. Às vezes ele tem uma história, ou ele teve uma dificuldade dentro da equipe. Então, seja curioso a ponto de entender os processos, porque não existe, gente, nada que não possa ser feito novo, diferente, melhor. A gente falou aqui no meio do nosso bate-papo, no meio não, lá no começo, sim, de limpeza de casa. Cara, dá pra otimizar até a limpeza de casa. Dá pra otimizar tudo. E se você tiver um olhar curioso de falar assim, será que não dá pra fazer isso aqui um pouco melhor? Eu não tô falando de atropelar processos, de atropelar culturas. Respeite os processos, respeite a cultura, mas sugira, né? Seja curioso a ponto de falar assim, cara, mas se a gente questione e não seja um questionador, né? Que tem gente que, cara, eu acho que é melhor a gente pegar essa garrafinha e botar aqui. Não, eu não concordo. Falo, cara, tu não concorda com nada, irmão, pelo amor de Deus. Tem esses, né? Ajuda. Fala assim, pelo amor de Deus, você não concorda. Não. Então eu acho que é melhor voltar pra cá. Não, também não acho que é bom. Mas quando você tiver nessa posição de poder questionar, cara, questiona pro crescimento. Sempre pensando assim, fala assim, cara, se isso não servir pra mim aqui, em algum momento vai servir. E vai, gente, vai. Eu faço coisas hoje em que falo assim, cara, pra que isso ia servir? Pra que isso na época serviu? Pra nada. Mas eu tive curiosidade de entender. Por que é interessante entender se eu tava na praia? Olha que louco, né? Olha isso, gente. Eu tava na praia, lá em Ilhabela, com o pessoal, e daqui a pouco veio um vento mais gelado. Eu falei assim, daqui uns 20 minutos vai chover. O pessoal falou assim, tá maluco? Eu falei assim, vai chover, daqui uns 20 minutos vai chover. Batata, uns 20... Pô, mas como assim? Eu falei assim, cara, quando eu tava em cima do porão, talhando o navio, uma das primeiras coisas que o pessoal falou pra eu ficar atento é nessa mudança de corrente. Então, quando tá vindo uma corrente normal e do nada você começa a sentir uma corrente mais fria chegando em você pode ter certeza que em algum lugar a temperatura já tá começando a cair e vai chegar, isso em algum momento vai chegar em você. Veja, não é um dado concreto, foi alguém que com experiência, acho que foi até o Artuzão na época, um dos auxiliares que tinha, que me deu esse toque. Eu escutei e realmente fui provando que aquilo era verdade. Cara, se torna um conhecimento para eu utilizar lá na praia. Então, assim, gente, é um exemplo pífio, pequeno, de coisas que você vai absorver no dia a dia e vai poder praticar. Mas você precisa ter olhos para enxergar isso, para ver valor nisso. Então, quando você estiver dentro do teu ambiente de trabalho, cara, seja curioso mesmo, entenda por que os processos são feitos daquela forma. Sabe aquele coroinha chato que tem 16 anos de casa? Cola nele, entende por que ele faz as coisas daquela maneira, por que as coisas foram construídas daquela forma, o que pode ser. Que agora com essa visão nova, jovem, de 15, 16 anos, de um cara que acabou de ser formado, tá vindo com toda essa expertise de inteligência artificial e essas coisas que a gente tá vivenciando hoje, agrega aquele processo. Se você conseguir fazer com que a tua operação ou a tua empresa ganhe em 3 minutos, cara, que ganho maravilhoso que você fez no fim do ano para essa empresa. Show. Seja curioso. Seja questionador. Seja questionador, aprenda, corra atrás. E são exemplos que a gente dá, né? Dito isso, minha empresa começou assim, tá? Começou com um questionamento. Falei assim, cara, por que não tem nenhum sistema desburocratizado para igrejas dentro da pandemia? No meio da pandemia. Eu não sabia escrever uma linha de código ainda. E eu encontrei um sistema que você conseguiria fazer um sistema sem escrever código. Se chama Sistemas de Desenvolvimento No Code, sem código. Eu fui e fiz um aplicativo para a igreja. Eu apresentei pro primeiro pastor e ele falou assim, eu quero. Aí eu fui lá e abri o CNPJ. Que legal. Assim, você acabou citando bastante pessoas nessa sua caminhada, mas se você pudesse colocar uma referência, um líder, alguém que realmente se fosse colocar listar um, qual seria? Por quê? Cara, se eu falar a da pessoa de Jesus Cristo, vocês vão falar assim, pô, tá bom, mas um que já esteja aqui. Eu falo disso porque, assim, gente, eu até brinco com isso, porque eu falo assim, cara, sempre quando eu penso para tomar uma decisão
bem assim, eu falo assim, cara, peraí, será que Jesus ele falaria dessa forma, pensaria dessa forma? E eu fico dando essas refletidas. Mas eu não poderia citar um só. Existem pessoas que me nortearam muito bem. E me nortearam, e assim, foram muitos líderes que me nortearam, às vezes me batendo. Então, se eu pudesse citar alguns aqui, eu citaria o próprio Fábio Francisco, Luiz da Cargo Safety, Gustavo da Log One, Elton da Loginfo, o Ricardo da T2S. Pessoas que me lideraram e viram as coisas que eu fazia de bom e me deram uma oportunidade, mas principalmente viram aquilo que eu tinha de ruim e bateram, não tiveram medo de bater. Sim. Não tiveram medo de falar mal dos meus atrasos, Sim. porque eu era um cara muito atrasado. Então não tiveram medo de falar às vezes do meu ímpeto, que eu às vezes queria muito fazer e não respeitava às vezes o processo. Falava assim, mas eu sei que você tá querendo fazer, mas vai mais devagar. E eu falo como eu falo até hoje, eu prefiro que você me segure do que você fique me empurrando. Fala, vai. Não, eu prefiro querer ir logo e você fala assim, ó, mais devagar, take it easy. Então assim, são essas pessoas que me inspiraram e profissionalmente me motivaram a chegar aqui e ser quem eu sou hoje. Sensacional. Cara, Perfeito. porra, maravilhoso. Parabéns por todo o teu trabalho, parabéns por toda essa evolução. Eu acho que toda a preparação, né, que você teve, claro, como a gente até falou, né, não planejei, mas eu tava preparado. Em algum momento tu estava preparado, estruturado, estudando para os concursos, que te deu uma bagagem grande, e aí sim... Sem planejamento, sem preparo, seria muito mais difícil. Né? Exatamente. Mas a própria preparação abriu esse caminho para ele, né? Através do próprio estudo. É o que a gente fala, gente. Não tem tanto segredo, né? E uma dica que tu deixou pra gente, cara, hoje que ficou muito marcada essa questão da curiosidade. Seja curioso. Não se limite só aonde você tá, aquele espacinho, não. Qual que é a importância da minha função pro processo, né? Isso é incrível. Pra cadeia como um todo. Cara, se não tivesse essa minha função, cara, quais os problemas poderiam gerar? A gente viu isso nesse último ano que a gente passou, né? No terminal, nas questões relacionadas ao açúcar, né? Então, a função da parte de classificação e como fazer aquilo lá da forma correta e, né, exata, ajudou demais. Então isso e é às vezes só de maravilhoso. você depositar a tua atenção, você fala assim, cara, por que a gente não faz dessa forma? Um detalhe que você colocou dentro daquele procedimento fez toda a diferença para que ele fosse executado ou de uma maneira mais ágil ou de uma maneira mais segura. Sim. E isso vai fazer toda a diferença pro porvir. Então assim, você só se depositou sobre um processo e teve uma visão diferenciada sobre ele, mas você só teve a visão diferenciada porque você foi curioso para ir lá e olhar. Sensacional. E é um ponto, né? Não é ser curioso com viés de o que eu vou ganhar com isso. Não, é o que eu acrescento nisso. Tá na Sim. DNA. É o que eu acrescento com isso. Isso é uma dica muito valiosa, né? Incrível, Éder. O que eu vou ganhar com isso? Não, o que eu acrescento com isso? Eu acrescento. E traz louros, viu, gente? Traz louros. Você fala assim, cara, eu entreguei um projeto gratuito que hoje, né, a estimativa do órgão, né, da ANTAC é que ele seja aplicado aí em todos os portos do país, né? Esse é o interesse deles. Um projeto gratuito que você mesmo me mostrou, nem sabia que você fazia parte. Entendeu? E a gente continua acompanhando, continua atualizando, continua trazendo melhorias. Pô, é gratuito, mas é gratificante pra caramba. Nem tudo é dinheiro, gente. Existem outro tipo de ganhos, tá, pessoal? Assim, a gente ganha financeiramente porque a gente precisa viver. Claro. Mas, cara, o que você acrescenta a nível de sociedade? O que você valor, né? O que você agrega de valor, sabe? E também agrega valor ao teu nome, de falar assim, pô, quem foi que fez isso daqui? Pô, foi o Fábio, pô, foi o Daniel, pô, foi o Éder que desenvolveu isso. E quem quiser encontrar o Wesley? Wesley Nascimento Silva com 2 L's lá no Instagram. Acho que deve estar a mesma coisa lá no Facebook, mas o pessoal não tá utilizando tanto ele. No LinkedIn a mesma coisa, Wesley Nascimento Silva com 2 L's no Silva. E a WA Tecnologia é uma startup de tecnologia, tem 2 sistemas bem disruptivos aí, que é o SaveOps e o GeOps. SaveOps mais voltado para a área de segurança, né? Fazendo mapeamento de área, mapeamento em tempo real de deslocamento dentro do checklist dos equipamentos, para que a gente consiga ter uma visão mais fidedigna de toda a questão de segurança, seja ela do trabalho, ambiental ou da Vamos estar safety security. na Intermodal esse ano. Vamos estar na Intermodal esse ano, a gente tá aí com uma parceria bem bacana com uma nova empresa e a gente vai estar lá junto com eles lá no stand
E, cara, eu acredito que vai ser um ano bem... Tem sido já um ano bem bacana, Sim, vai ser. né? De um crescimento muito, muito bacana. E agora interiorizando, né? Como você mesmo disse no começo, Sim. Daniel, às vezes, dentro da área que a gente tá, como ela é um pouco mais conservadora, às vezes a resistência é um pouco maior. Quando você abrange isso e vai para a área da indústria, uma área um pouco, né? Que não tem tanta a pressão a nível do aduaneiro e das questões alfandegadas, a gente tem uma tranquilidade a mais para trabalhar, e é isso que a gente tem feito hoje, tem dado bem certo. Com certeza. Excelente. E esse foi o nosso podcast aqui com o Wesley Nascimento, WA Tecnologia. Não esqueçam. Irmão do Cezão. Obrigado, Irmão mano! Cezão, um grande abraço. Mas quem não se inscreveu ainda, se inscreve lá no nosso canal, curte, compartilha conteúdos valiosíssimos. Né? Ficou a dica aqui, né? Fica aqui também meu presente, muito né? obrigado, Parabéns. pessoal. Mais uma vez a Tríade aí, que cede esse espaço aí, né? Para que a gente possa estar levando essa mensagem. E como nós somos muito curiosos, nós trazemos aqui vários convidados para compartilhar um pouco da sua mochila, das suas curiosidades. E assim nós levamos conhecimento, né? E que esse conhecimento ele gere inovação, ele desperte nas pessoas esse anseio, né? De galgar aí uma carreira, uma inovação, um grande projeto, assim como foi com você. Então fica aqui o nosso muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Tchau. Tchau, pessoal.